Pessoal, bom dia. Hoje é o nosso segundo encontro, e na aula de hoje a gente vai iniciar aí falando sobre a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento, né, geralmente, quando um colaborador ele recebe, né, o pagamento mensal, é o, a primeira pessoa, né, que ele recorre quando ele tem alguma dúvida, né, sobre alguma questão, né, que está sendo pago ou descontado ali na folha de pagamento, geralmente são os gestores diretos, né, com que ele trabalha no dia a dia. Então, é importante vocês terem aí algumas informações, né, que estão inseridas, né, na elaboração da folha de pagamento mensal, apesar, né, de cada empregado, né, ou seja, colaborador, ele ter um histórico, né, essa folha de pagamento, ela sempre tem ali particularidades, né, de empregado para empregado, dependendo ali do, do histórico ali daquele empregado durante ali aquele mês, correto? Então, a gente vai ver aqui algumas situações, né, que ocorrem mensalmente, né, numa folha de pagamento aí dos empregados, né, e que é gerado lá pela área de departamento pessoal e RH. Então, a folha de pagamento, né, a obrigatoriedade dela está prevista na legislação previdenciária, né, que obriga, né, que todas as empresas mensalmente elas gerem, né, um recibo, né, de pagamento, e esse recibo ele tem que ser apresentado ao trabalhador. E essa obrigatoriedade ela está prevista, né, na legislação previdenciária, porque é através da folha de pagamento que a Previdência Social ela consegue verificar, né, a quantidade de contribuições que o trabalhador, né, pagou ao INSS para futuramente ele ter direito, né, ao benefício aí, tanto o benefício no caso de um afastamento por problema de saúde, né, quanto a questão aí da aposentadoria, né, que futuramente quando o empregado ele vai solicitar, né, a aposentadoria junto à Previdência Social, a Previdência Social ela verifica, né, esse histórico aí das contribuições para ser concedida o benefício aí da aposentadoria. A folha de pagamento, né, ela tem que ser gerada individualmente, então, apesar do departamento pessoal ele fazer uma folha de pagamento geral, né, de todos os colaboradores da empresa, obrigatoriamente essa folha ela tem que ser encaminhada, né, ao empregado de forma individual. E aí, a folha de pagamento, ela é composta, né, dos proventos e dos descontos. Então, a gente pode considerar, né, que os proventos, eles são os direitos, né, que o trabalhador tem, e os descontos são os deveres, né, que esse trabalhador tem, que a empresa vai realizar mensalmente. E aí, referente, né, aos proventos, a empresa ela vai verificar quais são os direitos que esse empregado tem no mês para estar lançando ali mensalmente na folha de pagamento desse colaborador. Já os descontos, a legislação, né, ela prevê que sempre quando a empresa ela for realizar esse desconto, tem que ser verificado, né, se existe uma previsão legal, né, para a empresa realizar esse desconto na folha de pagamento aí do trabalhador. Então, inicialmente, a gente vai verificar, né, quais são os proventos, né, que podem ser pagos aí mensalmente aí ao empregado. Esses proventos, né, que eu vou estar informando para vocês aqui, são os proventos previstos, né, na legislação trabalhista, ou seja, prevista lá na CLT.
Geralmente, né, cada empresa ela pode ter ali proventos, que muitas vezes esses proventos são uma liberalidade da empresa, algum pagamento que a empresa faz, e pode ser também algum tipo de pagamento que ele está previsto, né, na convenção coletiva, da categoria profissional. Então, eu vou estar falando para vocês aqui, basicamente, né, sobre esses proventos que estão previstos, né, dentro aí da CLT. Então, quando a gente fala em proventos, o primeiro, né, que é pago ao empregado mensalmente é o salário. Então, o salário é um valor, né, que é devido a todo empregado, que é pago diretamente pela empresa, né, em função daquele serviço que o empregado prestou mensalmente ali para a empresa. Bom dia, Saulo. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Ivanei. Bom dia. Tudo bem? Bom demais. Bom dia, Giovanni. Tudo bem? Então, o valor do salário, né? Ele sempre vai respeitar aí o salário Bom dia, mínimo. professor. Tudo bem? O valor do salário, né? Ele sempre vai respeitar aí o valor do salário mínimo, exceto, né, no caso aí do jovem aprendiz, que é uma modalidade, né, de contratação prevista na legislação, que a gente considera, né, com um contrato especial. E aí, no caso, né, do jovem aprendiz, a empresa ela paga para ele 50%, né, do valor do salário mínimo. Esse salário ele tem que ser pago, né, através aí de um recibo, onde a empresa, né, ela vai discriminar todos os proventos que foram pagos naquele mês e os respectivos descontos. Então, na verdade, né, a empresa ela apresenta, né, esse recibo mensal ao colaborador para que ele possa verificar, né, se todos os valores, né, que estão sendo lançados ali naquela folha de pagamento realmente estão corretos, né? Então, o empregado ele tem como verificar, né, se não está deixando de ser pago algum provento, né, ou se a empresa está descontando algum valor indevidamente ali no recibo, né, daquele mês daquele trabalhador. A forma de pagamento, né, que existe, né, que é mais utilizada aí pelas empresas, é o pagamento mensal, né, e através aí do pagamento mensal, as empresas, né, ela tem um prazo limite para realizar esse pagamento. Então, o pagamento ele tem que ser realizado até o quinto dia útil do mês seguinte, né, da prestação ali de serviço. Então, no caso aqui do mês de novembro, né, a empresa ela tem até o quinto dia útil do mês de dezembro para realizar o pagamento da folha do mês de novembro. Lembrando, né, que o sábado ele é considerado como dia útil, né, e aí esse sábado ele tem que ser contado também no momento, né, que a empresa vai apurar ali a data que ela vai realizar o pagamento. Existem algumas empresas, né, que geralmente paga dentro do próprio mês, né, geralmente no último dia útil, ou existem também empresas que na convenção coletiva da categoria existe uma previsão, né, diferente do quinto dia útil. Então, já vi casos, por exemplo, de empresas que obrigatoriamente elas têm que pagar até o segundo dia útil do mês seguinte. Então, sempre tem que ser observado, né, o que está previsto lá na convenção coletiva da categoria. Além do salário, né, existe as categorias, né, que elas têm aí um piso salarial, e aí quando a gente fala em piso salarial, é que a empresa, né, sempre quando ela for verificar o salário que ela vai pagar aí a esses colaboradores, eles nunca podem ser inferiores, né, ao que está previsto lá na convenção
coletiva da categoria. Então, no caso do Sintel, né, o piso salarial atual deles é o mesmo valor do salário mínimo, R$ 1.212. Já os Sindados, tá, ele trabalha, né, com dois pisos salariais diferentes. Então, para pessoas, né, colaboradores aí da área administrativa e serviços gerais, o piso mínimo, né, atual é R$ 1.451,66 centavos. Já os profissionais da área de informática, né, independente da nomenclatura que é utilizado aí no cargo, os valores dos pisos são de acordo, né, com a quantidade de habitantes naquela cidade onde eles prestam serviços. Então, para cidades, né, que têm habitantes aí com um número maior ou igual a 100 mil, o valor do piso atual é de R$ 1.904,14. Para as cidades, né, que têm um número menor de 100 mil habitantes, o valor é de R$ 1.795,32. E esses pisos que eu estou informando aí para vocês, né, no caso aí dos Sindados, já são com base, né, na nova CCT, né, que saiu há poucos dias aí, foi publicado aí pelo sindicato. Quando a gente fala, né, em salário, além do salário, pode ocorrer do empregado, né, receber algum outro tipo de provento, que esse provento ele vai incorporar, né, a remuneração do empregado mensal. Então, existe, né, na legislação, existe uma diferença, né, entre salário e remuneração. Então, salário é aquele valor que a empresa negociou no momento, né, da contratação de um empregado. Já a remuneração são valores, né, que vão compor o salário mensal desse empregado. Então, alguns valores, né, que podem compor aí a remuneração do empregado mensal. Comissões, né, quando a empresa tem algum cargo, que ela paga um percentual de comissão, as gratificações legais, horas extras e o DSR, que é pago aí sobre as horas extras, vão incorporar, né, a remuneração do empregado. Os adicionais, como insalubridade, periculosidade e adicional noturno, também compõem aí a remuneração do empregado. E essas parcelas, quando elas são pagas, né, com habitualidade, elas vão integrar a remuneração do empregado para fins de cálculo, né, de 13º salário, férias e parcelas rescisórias. Então, no caso, por exemplo, de um empregado, né, que eu tenho um empregado que ele realiza horas extras com habitualidade, então, toda vez, né, que eu for acertar o 13º salário, for quitar com ele as férias, eu vou somar, né, o valor do salário dele contratual com as médias, né, das horas extras. E aí eu vou compor, né, essa remuneração dele para o pagamento aí dessas verbas, né, de 13º, férias e parcelas rescisórias. Até aí está tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Com relação... Tranquilo. Então, o primeiro provento aí que a gente vai verificar são as horas extras, tá? E aí eu vou fazer com vocês, né, um cálculo da hora extra, e aí quando a gente, né, fala aí no cálculo da hora extra, nós já falamos lá anteriormente, né, na aula anterior, sobre o limite, né, das horas que pode ser realizadas aí pelo empregado, dentro aí de cada categoria profissional, existe, né, um percentual
que é pago ao empregado, né, quando ele realiza aí as horas extras, e o percentual que está previsto lá na CLT é o percentual de 50%. Então, para realizar o cálculo da hora extra, existe uma fórmula que é essa aí. A gente vai pegar o valor do salário, né, do empregado, dividir pela carga horária mensal dele, né? O valor encontrado vai ser o valor da hora normal, né, trabalhada durante o mês. Sobre esse valor encontrado, nós iremos aplicar o percentual da hora extra daquela categoria, tá? Após aplicar aí o percentual, né, da hora extra, nós vamos multiplicar pelo total de horas extras trabalhadas por aquele colaborador no mês. E aí nós encontramos, né, o valor que ele vai ter direito a receber referente àquelas horas extras trabalhadas. Então, eu vou utilizar aí um exemplo de um empregado que tem um salário de R$ 11.356. Esse empregado, ele fez 32 horas e 45 minutos de horas extras no mês, e o percentual que a empresa paga é de 100%. E a carga horária mensal desse empregado são 200 horas mensais. Então, jogando aqui na fórmula, o cálculo ele fica dessa maneira aqui. Então, pegando aí o salário dele, 11.356, dividindo, né, por 200 horas, cada hora normal dele corresponde a R$ 56,78. Como o percentual, né, dessa categoria é 100%, então eu vou pegar esse valor da hora normal e vou multiplicar por 2. Então, 56,78 vezes 2 vai dar R$ 113,56. Então, esse aí é o valor de cada hora extra que o empregado, né, tem direito a receber. Então, eu vou pegar o valor de 113,56 e vou multiplicar vezes o total de horas extras realizada no mês. Então, 113,56 vezes 32,45, esse empregado ele vai ter direito a receber, referente às horas extras, um total de R$ 3.685,02. E toda vez, né, que a empresa ela paga as horas extras, sobre o valor das horas extras, ela vai pagar o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Vocês sabem por qual motivo que a empresa ela paga o DSR? Não, professor, pode falar. Então, olha só, o DSR ele é pago, né, ao empregado, né, quando ele realiza aí as horas extras, porque quando esse empregado aqui, né, do exemplo anterior, ele foi contratado, esse empregado ele foi contratado, né, para trabalhar 200 horas mensais. E toda vez, né, que ele realiza as horas extras, ele ultrapassa, né, aquela jornada de trabalho contratado ali pela empresa. Então, só um minuto. Então, pessoal, o empregado, né, ele foi contratado para trabalhar 200 horas. Quando ele realiza horas extras, ele ultrapassa, né, a jornada, né, estipulada ali naquele contrato que foi assinado, né, com a empresa.
E dentro aí dessa jornada, né, de 200 horas, onde ele tem um salário aqui de R$ 11.356, já está inseridos, né, os descansos semanais, que são aí os domingos e os feriados. Então, ele não trabalha, né, aos domingos e nem aos feriados, mas ele recebe por esses dias, ok? E aí a legislação, ela entende que toda vez, né, que um empregado ele realiza horas extras, como ele ultrapassou, né, aquela carga horária contratada, a empresa ela tem que pagar, né, para o empregado o DSR também sobre essas horas trabalhadas além das horas contratadas. Então, por isso, né, que toda vez que a empresa ela realiza o pagamento das horas extras, sobre o valor das horas extras é pago o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Para o cálculo do DSR, existe também, né, uma fórmula, né, que para realizar o cálculo, nós vamos pegar o valor da hora extra que foi pago ao empregado, vamos dividir pelo número de dias úteis e multiplicar pelo número de dias não úteis que tiveram naquele mês, tá? Então, mensalmente, né, a empresa, quando ela vai fazer esse cálculo, ela apura aí a quantidade de dias úteis e a quantidade de dias não úteis. Então, nós iremos utilizar, né, o cálculo da hora extra anterior, e aí nós vamos considerar que no mês, né, teve 24 dias úteis e 6 dias não úteis. Então, o valor lá que nós pagamos, né, referente à hora extra, foi de R$ 3.685,02, dividido, né, pelo número de dias úteis, que são 24 dias, eu vou encontrar aí o valor de R$ 153,54. Esse valor de R$ 153,54, eu vou multiplicar vezes a quantidade de dias não úteis. No caso aqui, né, vezes 6 dias. Então, R$ 153,54 vezes 6 dias, esse empregado ele vai receber aí, referente ao DSR, o valor de R$ 921,24. Com relação aí ao cálculo da hora extra, tranquilo? O Juarez levantou a mão. É só uma dúvida, parece ser boba aqui. Quando você coloca o 3.685, eu estou entendendo que é o pagamento mensal, incluindo hora extra, incluindo o pagamento normal. Com essa conta que o senhor fez aí, o 921 é o DSR do total, já inclui o salário. Na verdade, Juarez, o DSR aqui é somente sobre o valor da hora extra. Não, mas eu vou receber, não pode ser, eu vou receber 921 de 153? Não seria sobre o total do salário? Não, olha só. Na hora que você vai compor a folha de pagamento desse empregado, nós vamos fazer a composição, né, do pagamento dele com o salário mensal no valor de 11.356, que é o salário contratual dele, correto? Ah, correto. Pelas 200 horas. Mas aí já tem o valor dele de DSR. Isso. Okay. Nesse valor aqui, quando você contrata, né, um colaborador, utilizando aqui esse exemplo, quando nós contratamos aqui esse colaborador, né, com salário de R$ 11.356, onde ele vai trabalhar 200 horas mensais, dentro dessas 200 horas já está incluído os DSRs, que é os domingos e os feriados, correto? Ok. E aí, ele só vai ter direito, né, ao DSR separadamente quando ele faz horas extras. Então, como esse empregado aqui, né, ele realizou
32 horas extras no mês, esse empregado, né, ele ultrapassou aquela jornada pela qual você contratou ele, correto? Ok. E aí, nesse caso, além de eu pagar para ele, né, as horas extras, que é o valor de R$ 3.685,02, eu vou ter que pagar também o DSR sobre as horas extras, Entendi. tá? E aí, como eu falei para vocês anteriormente, esse DSR aqui, ele é pago, né, porque a lei, ela obriga, né, a empresa a pagar esse DSR sobre as horas extras, porque entende-se que aquele trabalhador, naquele mês, ele ultrapassou a jornada dele contratual. Então, em cima das horas a mais trabalhadas, ele vai ter direito também ao DSR. Ok, entendi. Ok? Obrigado. Vocês aí na Montreal, vocês têm algum cargo que vocês pagam comissão? Que eu saiba, não. Não, né? Ah, sim. Então, é só para ficar claro aí para vocês, no caso, né, do comissionista, Juarez, até para ficar mais fácil aí o entendimento. As empresas, né, que ela tem o empregado que ele é comissionista, aquele empregado, né, ele, toda vez que a empresa paga para ele a comissão, obrigatoriamente ela tem que pagar para ele o DSR. Então, ele vai receber lá a comissão, né, referente à produção dele que ele realizou no mês. Em cima daquela produção, a empresa ela vai pagar o DSR utilizando essa mesma fórmula aqui. Aí ela vai pegar o valor da comissão, dividir pelo número de dias úteis e multiplicar vezes a quantidade de dias não úteis. E por qual motivo que o empregado, né, que realiza, que recebe comissões, ele tem direito, né, ao DSR? Porque a comissão, ele só produz aquela comissão no dia que ele trabalha. Então, vamos colocar aí que eu tenho um empregado que é comissionista, que ele só trabalha de segunda a sábado. Então, ele vai realizar, vamos colocar aí, vendas somente nesse período. Então, dentro daquele valor da comissão que ele recebe, não está inserido, né, as folgas que ele tem, que são os domingos e os feriados. E aí, por esse motivo, né, que obrigatoriamente a empresa ela paga a comissão mais o DSR, que é diferente, né, daquele empregado, né, mensalista. Porque quando eu fecho o salário, né, contratual de um mensalista, dentro daquele valor ali que eu contratei, né, com ele, que eu combinei com ele, já está inserido aí os DSRs, os domingos e os feriados, ok? Ficou Ok, tranquilo? ficou tranquilo, está entendido. Ah, Agora, ok. só me tira uma dúvida aqui. Eu estou Ah, trabalhando agora a parte de orçamentos, tá? Então, eu não sei quantas horas extras o cara vai fazer, eu vou estimar. Não tem ideia. Vamos supor uhum, que eu estime aí que ele vai fazer o mínimo lá que a lei, o máximo que a lei permite. O cálculo que o senhor utilizou foram 24 dias úteis e 6 dias não úteis. Tudo bem? correto. Se eu tiver no mês corrente, eu vou saber essa conta. Mas se eu estou fazendo um planejamento para 2 anos, 3 anos, o que o mercado pratica? O mercado geralmente pratica 22 dias úteis, quando eu estou fazendo um orçamento. Eu Aí, posso considerar 22 e 8? se você estiver fazendo uma projeção, se essa projeção ela tiver que ser o resultado ali que você tem que apresentar tem que ser mais próximo ali da sua realidade, o ideal, né, é que você apure, né, a quantidade de dias úteis e não úteis de cada mês, porque esse DSR, né, ele altera de mês para mês. Então, vai ter mês, por exemplo, que vai ter 25 dias úteis e 5 dias não úteis, correto? Entendi. Então, aí, o Bolivar levantou a mão.
Porque, pelo que eu estou entendendo aí, quando você conta dia útil, você conta o sábado. E aí eu acho que essas que o Juarez citou aí, né, normalmente não conta sábado, conta só de segunda a sexta. Eu acho que por isso que está dando essa diferença, não? Não, na verdade, Bolivar, os dias não úteis são somente considerados, né, domingos e feriados. Não, pois é, isso mesmo. Mas justamente, na sua conta aí, Não. É porque você coloca... eu fiz uma média só, Bolivar, porque se eu for cobrar do cara nos 24, 26 dias úteis, a conta na licitação não é bem essa. Ela já vem lá com 22 pré-estabelecido. Nós é que vamos ter que julgar aí o número certo. Se ele coloca 22, nós vamos ter que colocar 8. Vai fechar os 30, senão não tem jeito. Porque quando eu estou falando de licitação, a própria licitação já breca. Ela coloca 22 dias úteis no mês, no máximo. Costuma ter licitação que coloca 21. Então, eu vou ter que fazer a conta inversa. Agora, Juarez, quando você fala de licitação, na verdade, você está apresentando uma proposta, né, para algum órgão. Você não tem condições de apresentar ao invés de colocar aí esse 22,8, você apresentar a realidade, até para que essa proposta sua, o custo, porque se você fizer 22,8, o custo ele vai ser maior, correto? Sim. E aí, se você apresentar dentro da realidade, esse custo seu já cai. O problema é quando que a gente vai ter acesso à informação. Se eu tiver acesso a essa informação em época de TR, que é o termo de referência, eu consigo expor, alterar e até discutir esse ponto de vista. Mas se eu estiver falando em tempo de edital já lançado, esquece. Aí é seguir a regra do edital. Aí eu tenho que fazer uma média. Tá? Ah, sim. Porque lá no edital ele já te obriga a realizar o cálculo de acordo com o que está sendo informado lá. Exatamente. Mas a maioria a gente consegue em tempo de TR. A gente consegue questionar e pedir para mudar. Tá. Olha só, eu vou só abrir aqui um outro arquivo, só para mostrar para vocês aqui um outro cálculo que vocês podem fazer aí. Só um minutinho. Parar essa apresentação aqui. Então, olha só, pessoal, no caso aqui, ó, uma outra maneira de fazer esse cálculo, tá? Quando eu tenho aqui, ó, 24 dias úteis e 6 dias não úteis, eu posso fazer esse cálculo da seguinte maneira. Eu vou pegar 6 dias e vou dividir por 24. Aí eu vou encontrar 0,25, tá? Eu pegando o valor de 3.685,02 vezes 0,25, eu vou encontrar exatamente aquele mesmo valor lá, 921,25, correto? Então, para não precisar, né, fazer aquele cálculo todo, eu posso ter, por exemplo, uma planilha no Excel, onde ela me informa ali, né, a quantidade de dias úteis, de dias não úteis, a quantidade de dias úteis e qual seria, né, esse valor em percentual. E aí, sobre o valor da hora extra, eu aplico aí esse percentual, eu já encontro o mesmo valor
que eu apresentei para vocês lá na minha apresentação do PowerPoint, né? Inclusive, existem sindicatos, né, que anualmente, quando ele define, né, a convenção coletiva anual, ele insere, né, uma tabela com esses percentuais aqui para o cálculo do DSR, tá? E aí a gente chega no mesmo resultado. Então, eu voltando lá naquela apresentação, vocês vão ver que eu cheguei no mesmo resultado que eu apresentei para vocês, de R$ 921,24. Então, é só uma outra maneira, né, de vocês aí realizar esse cálculo e talvez fique mais fácil, né, de realizar esse cálculo do que fazer todo ele aqui dentro dessa fórmula aí que eu apresentei para vocês. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Então, podemos dar continuidade aí? Ok. Sim, podemos. Então, um outro provento, né, que o empregado ele pode vir a receber, que é inclusive um provento que é pago aí por vocês, são as horas, né, sobre aviso. Então, essas horas sobre aviso, né, é uma modalidade, né, de trabalho que o colaborador, mesmo, né, naquele período que ele está em descanso, ele fica à disposição da empresa, né? Na verdade, ele fica ali à disposição, aguardando, né, alguma demanda, né, durante ali aquele período, tá? Para caracterizar, né, o sobreaviso, a empresa, o ideal, né, é que a empresa ela tenha previsto, né, uma cláusula lá no contrato inicial de trabalho, né, e essa informação também ela deve ser dada ao empregado no momento que ele está sendo selecionado para aquela vaga, para evitar, né, maus entendidos, né, no futuro ali com aquele empregado, tá? O regime de sobreaviso, né, ele equivale aí a 1/3 do valor da hora normal do empregado. Então, para o cálculo aí da hora do sobreaviso, a gente vai pegar também, né, o salário contratual aí desse trabalhador. Então, vou utilizar aqui um exemplo de um empregado que ele tem um salário de R$ 7.600 e vou dividir pela carga horária dele mensal. Então, o valor de cada hora normal dele corresponde a R$ 38, tá? Esse empregado, ele ficou, né, sob aviso no mês, 47 horas e 96 minutos. Então, para eu encontrar o valor, né, que a empresa vai pagar aí das horas sobre aviso, eu vou pegar o valor da hora normal, vou dividir por 3, aí eu vou encontrar aí o valor de 12,66, 66, 66, 7, né, uma dízima aí periódica. Esse valor eu vou multiplicar vezes a quantidade de horas, né, que ele ficou à disposição para a empresa, né, sobre aviso. Então, 12,6666 vezes 47,96, ele vai receber no mês o valor de R$ 607,49, referente aí às horas sobre aviso, ok? Então, esse é o valor que a empresa, né, vai pagar para ele, além da remuneração, né, contratual dele. A empresa vai pagar esse valor no recibo de pagamento mensal aí desse empregado. Ok?
com relação aí ao sobreaviso, tranquilo, pessoal? O cálculo? O cálculo está tranquilo, isso aí a gente já fazia. Agora, minha dúvida é, qual o limite de horas de sobreaviso de um funcionário no mês? Ó, na verdade, a legislação, né, ela não coloca uma quantidade, mas a gente sempre tem que verificar, como eu falei anteriormente, para vocês, a empresa, né, ela sempre tem que observar as questões referente aos descanso aí do trabalhador, correto? Então, eu não posso colocar, por exemplo, um empregado sobre aviso, né, durante o mês todo. Então, a empresa ela tem que ser flexível aí nessa questão, até porque o empregado, né, ele não pode ficar, né, 24 horas à disposição ali da empresa. Mas eu entendo Então, assim, mesmo ele não sendo acionado, ok, ele está de sobreaviso. Vamos supor que não tenha nenhuma ocorrência no mês. Ele não foi acionado em nenhum momento. tá, mas olha só, Juarez, quando a gente fala hora sobre aviso, vamos colocar aqui, por exemplo, final de semana, né? O empregado, ele está, a empresa informou para ele que ele vai ficar sobre aviso. Okay. Esse empregado, ele não vai poder, na verdade, né, fazer nenhum tipo de atividade, porque ele vai ficar ali o tempo todo, né, com uma preocupação que a qualquer momento ele pode ser convocado ali pela empresa, correto? Entendi. E Então, uma vez ele convocado, eu estou entendendo, a gente sabe que na prática isso não vai ocorrer. O cara não vai ficar sentado esperando o telefone tocar, vai fazer outras atividades, mas ok. O melhor dos mundos seria esse. Vamos supor que ele está lá, então, aguardando o sobreaviso. E quando ele é acionado, aí a hora trabalhada do acionamento entra na regra normal da CLT. Isso. Aí ele recebe essas horas, né? Se ele vai trabalhar, ele vai receber essas Isso, horas. aí vai lá a hora extra, vai adicionar o noturno, vai tudo. Isso, beleza. Exatamente, né? Se ultrapassa ali a jornada dele, é pago como hora extra. Beleza. Além okay? da hora de sobreaviso. Isso. É porque, na verdade, essas horas sobre aviso é um adicional, né, a mais que a empresa paga pelo tempo que ele está à disposição ali da empresa, né? Que, como você colocou, e pode ser que ele nem esteja, né? Isso. Mas, como a empresa, né, comunicou a esse empregado, aí ele tem direito a essas horas aí sobre aviso, ok? Perfeito, está entendido. A Rafaela levantou a mão. Oi, Rafaela. Só para complementar a fala do Ivanei, né? Esse limite aí é 24 horas, né? E 120 mensais. Então, tem esse limite aí dos sobreavisos que o colaborador pode praticar. Aí, a partir do momento que ele deixa de contar como sobreaviso, ele é acionado, no momento que ele é acionado, deixa de contar sobreaviso e é considerado hora extra, tá? Porque ultrapassa a jornada dele, né? Isso. Ok. Mais alguma dúvida, Juarez, com relação aí ao sobreaviso? Não, nenhum. Perfeito, Tranquilo? obrigado. Ok. Então, pessoal, continuando, o próximo provento aí que a gente vai ver, né, é o salário família. O salário família, né, ele é considerado, né, ele é pago ao empregado, né, como um provento, mas o salário família, ele é um benefício previdenciário. Então, a empresa, né, ela faz o pagamento desse benefício lá no recibo de pagamento mensal do empregado, mas, na verdade, quem está pagando esse valor não é a empresa, é a Previdência Social. É um benefício, né, que ele é devido aí mensalmente, e o empregado, né, para ter direito a esse benefício, para filhos, né, até no máximo 14 anos de idade, e para filhos inválidos de qualquer idade. E aí, como acho que foi até a Lucilene, né, que
perguntou na aula anterior, para que esse empregado, né, ele tenha direito ao recebimento aí desse benefício do salário família, existem, né, os requisitos que são definidos lá na legislação trabalhista. Então, a empresa, né, ela só vai pagar o benefício quando esse empregado, né, atende o que está previsto, né, dentro lá da legislação previdenciária. Então, no momento ali da contratação, né, o empregado ele vai entregar a certidão de nascimento, né, dos filhos ou a documentação relativa ali ao equiparado ou ao filho inválido, tá? Para que ele possa ter direito ao recebimento aí desse benefício. No caso dos filhos menores de 7 anos de idade, além da certidão de nascimento, o empregado, né, ele tem que apresentar o atestado de vacinação ou o documento, né, equivalente que vai ser apresentado no ato da admissão e todo mês de novembro. Então, agora, né, em novembro, as empresas, né, elas que pagam aí o salário família, ela cobra aí desses colaboradores a apresentação desse documento atualizado, né, da carteira de vacinação. Além da carteira do atestado de vacinação, para os filhos, né, com idades a partir de 7 anos, o empregado, né, ele tem que trazer um comprovante de frequência à escola, né, que vai ser apresentado, né, no momento da admissão, nos meses de maio e novembro, tá? Então, quando o empregado, né, ele não entrega essa documentação, né, que é exigido aí pela legislação, a empresa, né, ela pode suspender o pagamento aí desse benefício, tá? No caso, né, do pagamento aí do salário família, não são todos, né, os empregados que têm direito ao benefício, porque para o pagamento do benefício, a empresa, né, ela baseia numa tabela que é divulgada, né, anualmente pela Previdência Social. Então, atualmente, a tabela, né, do salário família é essa aqui, ó. Para um empregado, né, que tem uma remuneração bruta igual ou inferior a R$ 1.655,98, ele vai receber, né, referente a cada filho, o valor de R$ 56,47, né? Aí eu tenho um empregado que a remuneração dele mensal é de R$ 1.400. E esse empregado, ele tem 4 filhos menores de 14 anos. Esse empregado, né, ele vai ter direito a esse benefício. Então, eu vou pegar R$ 56,47 e vou multiplicar vezes 4. E aí ele recebe, né, esse valor junto à sua folha de pagamento lá nos proventos. O valor, né, que a empresa paga, né, referente ao salário família, ele não sofre nenhuma incidência, tá? Nem incidência para o INSS e nem para o FGTS. Por quê? Porque o salário família, como eu falei para vocês, ele é um benefício previdenciário, né? Então, ele não tem uma natureza salarial. Por esse motivo, que ele não sofre aí as incidências legais. Na empresa aí, vocês têm muitos empregados que recebem aí esse benefício? Temos sim. Tem? Temos. Ok. E a questão aí dessa documentação, é tranquilo, Rafaela, para eles entregarem? É tranquilo. Vocês Inclusive, comunicam antes, né? sim, é tranquilo. Uhum. Ok. E agora, pessoal, nós vamos estudar aí os descontos, né, que são permitidos, né, a serem realizados aí no pagamento aí do trabalhador. Então, quando a gente fala, né, dos descontos permitidos, são aqueles descontos, né, legais, né, que já estão previstos
dentro da legislação, como é o caso, né, do desconto do INSS, como é o desconto do imposto de renda, correto? O vale transporte. Então, são alguns valores, né, que a empresa desconta aí do empregado através de uma previsão legal. Existem, né, empresas que, além desses descontos que estão previstos aí na legislação, a empresa, muitas vezes, ela oferece algum benefício e, em cima, né, desse benefício que é oferecido ao colaborador, a empresa, né, ela pode realizar o desconto. A legislação, né, ela trata, né, essa questão desses benefícios que são concedidos, né, além do que é previsto aí dentro da legislação, é que a empresa, né, ela sempre tenha o cuidado, no momento, né, de conceder aí esse benefício, que ela solicite, né, um empregado que ele assine, né, um termo de adesão ao benefício. Como, por exemplo, a assistência médica, né, ela não é obrigatória dentro aí da CLT, né? Geralmente, quando uma empresa ela oferece, né, uma assistência médica ao empregado, ou é por liberalidade da empresa, ou é por força da convenção coletiva, né? E aí, dentro desse benefício que a empresa vai oferecer, no caso, a assistência médica, ela já define, né, os parâmetros referente, né, ao benefício e, ao mesmo tempo, referente ao desconto, tá? Né, em algumas empresas, as empresas, elas pagam um percentual e o empregado, né, ele fica responsável por um outro valor, né, um outro percentual, né, mas toda essa definição, ela tem que estar bem clara, né, através aí desse termo de responsabilidade que o empregado assina, né, no momento que ele adere ali àquele benefício, até para que a empresa ela não venha ter nenhum questionamento, né, futuro referente a um benefício que ela está concedendo ali ao seu colaborador, tá? A empresa, ela tem, por exemplo, um convênio odontológico, um convênio farmácia. Então, para cada tipo, né, de benefício que ela oferece, ela vai definir ali quais são as regras, né, que ela vai utilizar, tanto de concessão, quanto também de desconto, né? E aí ela vai informar, né, no ato da concessão aí desse benefício e vai solicitar ao empregado, né, que ele assine o documento para que não seja, né, questionado aí futuramente, ok? Então, dentro aí dos descontos, né, que são permitidos na legislação, o primeiro, né, está relacionado aí a faltas e atrasos. Então, a empresa, né, ela pode descontar, né, do empregado a quantidade, né, referente a faltas e atraso, né, que esse empregado ele tenha tido ali no decorrer do mês, na qual esse empregado ele não apresentou uma justificativa. Na aula anterior, né, nós já verificamos, né, que existem algumas situações no qual o empregado ele falta, mas essas faltas, né, de acordo aí com a legislação, essas faltas elas são abonadas. Atualmente, né, muitas empresas elas trabalham aí com um banco de horas, tá? E essa questão, né, eu sempre gosto de falar nos meus cursos, porque quando a gente fala em banco de horas e fala em faltas, né, são questões aí que geralmente são trabalhadas de formas diferentes dentro da empresa. Então, vamos colocar aí que eu tenho um empregado, né, que ele tem um banco de horas positivo. Então, vou colocar aí que eu tenho um empregado que ele está com saldo lá de
8 horas positivas lá no seu banco de horas. E aí, esse empregado, ele resolve não vir trabalhar amanhã, tá? Essa questão, né, ela tem que ser negociada anteriormente aí com a empresa, até porque a empresa, né, ela tem que ser comunicada dessa falta e desse empregado. Ou seja, eu tenho 8 horas, mas eu vou compensar essas 8 horas de acordo, né, com a negociação direta que eu vou fazer com o meu gestor. Eu não posso simplesmente amanhã acordar e falar assim, hoje eu não vou trabalhar, né? Porque eu posso estar deixando a empresa ali numa situação, né, que ela não vai conseguir desenvolver uma determinada atividade. Então, previamente, mesmo tendo ali o banco de horas, essas questões aí têm que ser negociadas. Então, quando a empresa, né, ela implementa aí um banco de horas, ela tem que deixar, né, claro para o empregado, né, que essa compensação dessas horas positivas, elas têm que ser realizadas através, né, de uma comunicação previamente, né, com aquele gestor ali daquela área, até para que ele possa se organizar, né, naquele dia que aquele colaborador não vai trabalhar, correto? Agora, o empregado, né, ele não comunicou à empresa sobre aquela folga, e ele simplesmente, né, de forma autônoma, ele falta, e aí, caso a empresa, né, ela queira descontar, tá, mesmo tendo banco de horas, a empresa, né, até ali como uma forma de punição, ela pode descontar aquela falta, tá, porque aquele empregado, né, ele não realizou uma comunicação prévia ao empregador, correto? E com relação aí às faltas e ao atraso, esse valor, né, que é descontado do empregado, referente aí a faltas e atraso, eles são dedutíveis no momento que a empresa vai realizar os descontos, né, do INSS, o desconto do imposto de renda e quando a empresa, né, vai realizar o depósito do FGTS. Então, como esse empregado, né, ele não está recebendo, né, referente àquele período faltoso, a empresa ela não vai deduzir desse empregado o INSS referente aí a faltas ou atrasos, tá? No caso aí da empresa de vocês, como que vocês trabalham aí essa questão aí do banco de horas, né? Essa questão aí da compensação, Rafaela? A gente faz a compensação dos colaboradores, né, mediante um acordo, né, do funcionário com o próprio gestor, né. Então, houve a necessidade de fazer hora extra, o colaborador, né, vai interagir com o gestor e mesma forma de compensação das horas negativas, né, um acordo entre partes, entre o gestor e o colaborador. Correto. O prazo aí que vocês têm para compensação é de 1 ano, né? É de 6 meses. 6 a meses. CT anterior, ela era 1 ano, agora essa nova é 6 meses. 6 meses. As anteriores, ok. isso. Ok. Então, continuando aí, pessoal, o outro desconto, né, que o empregado ele pode sofrer, pode não, ele vai sofrer, né, na sua folha de pagamento mensal, é o desconto, né, do INSS. O desconto do INSS, ele é obrigatório, né, para todo o empregado, né, que é contratado aí através aí do regime seletista, correto? E aí existe, né, uma tabela, que é a tabela do INSS, que ela é divulgada anualmente, tá? Então, essa tabela, ela sofre alteração toda vez que existe o aumento do salário mínimo. Então, essa aqui é uma tabela, né, que é a tabela oficial do INSS,
existe, né, um limite que a empresa ela pode descontar de INSS do trabalhador, que, de acordo com a tabela atual, a empresa, né, que tem um empregado, né, que tem um salário acima de R$ 7.087,22, ela vai descontar dele o limite, né, que a gente chama de teto máximo. Atualmente, esse teto é de R$ 828,38. Vocês sabem por qual motivo que o INSS define aí esse teto máximo de desconto? Sabem, pessoal? Não? Não sei não, viu? Então, olha só, esse teto máximo, né, é estipulado pelo INSS pelo seguinte: atualmente, né, o valor máximo que o INSS ele paga de aposentadoria é esse limite aí de R$ 7.087,22. Então, se o empregado, por exemplo, ele recebe um salário, né, vamos colocar aí, R$ 14.000 mensal, futuramente, quando ele for aposentar, ele não vai ter esse mesmo valor de aposentadoria, correto? Então, o valor máximo hoje é de R$ 7.087,22. Por esse motivo, né, que geralmente, quando a pessoa ela tem um salário acima, né, desse teto máximo aí de contribuição aí do INSS, geralmente ele paga uma previdência privada, né, para quando ele for aposentar, ele ter, né, a mesma qualidade de vida que ele tinha quando ele trabalhava, correto? Então, hoje, né, o valor máximo aí que o INSS paga é esse aí. E aí, para o cálculo desse desconto, a empresa, né, ela vai verificar em qual dessas faixas aqui que o empregado, né, ele é tributado e ela vai aplicar essa alíquota aí correspondente. Então, existe uma outra tabela, né, que é utilizada aí pela área de departamento pessoal, que é uma tabela que ela é extraoficial, né? Na verdade, foi uma tabela que foi criada aí pelos matemáticos, porque facilita, né, o cálculo. Então, vamos colocar aí que eu tenho um empregado que ele tem um salário, uma remuneração de R$ 3.000. Esse empregado, ele vai ser tributado aqui, ó, nessa terceira faixa, que vai de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03. A alíquota é de 12%. Então, quando eu pego 3.000 vezes 12%, eu vou encontrar um valor de R$ 360. Só que o valor, né, que eu vou descontar dele não vai ser os 360. Ainda tem uma parcela a deduzir de R$ 91. Então, 360 menos 91, esse empregado ele vai contribuir, né, mensalmente com o valor de R$ 269 referente ao INSS mensal, ok? Então, o cálculo, né, ele é feito utilizando, né, a alíquota e logo depois essa parcela a deduzir, que está nessa última coluna aí da tabela. O empregado, né, passou aí do valor, né, do salário de contribuição, que é o teto máximo, automaticamente ele vai sofrer um desconto de R$ 828,38. No caso do exemplo que eu dei, né, aí eu recebo um salário de R$ 14.000 reais mensais. Aí todo mês eu vou contribuir com esse valor fixo aqui, ó, de R$ 828,38. Aí até, né, essa tabela sofrer alteração. Como eu falei para vocês, essa tabela ela é alterada
sempre quando tem o aumento do salário mínimo. Atualmente, né, como o salário mínimo ele sofre alteração no mês de janeiro, né, no mês de janeiro a Previdência Social ela divulga aí a nova tabela, ok? Dúvidas aí com relação ao desconto do INSS, pessoal? Não. Tranquilo? Então, aqui são as faixas, né, e o limite. E aí, o outro desconto, né, que o empregado ele pode sofrer também na folha de pagamento é o desconto do imposto de renda que é retido na fonte. E aí ele recebe, né, esse nome, retido na fonte, porque o desconto ele é efetuado no momento, né, que a empresa está realizando o pagamento a esse colaborador. Tá? No caso, né, do desconto do imposto de renda retido na fonte, a empresa, né, ela vai primeiro verificar, né, o valor das remunerações que estão sendo pagas a esse empregado naquele mês e que estão sujeitas, né, ao desconto aí do imposto de renda. Sobre o valor da remuneração, no caso aí do cálculo do imposto de renda, existem, né, as deduções que são permitidas em lei, né, para que depois a empresa ela venha aplicar o valor encontrado, né, na tabela do imposto de renda. Atualmente, né, a legislação aí do imposto de renda, as deduções que são permitidas são essas aqui. A empresa ela vai deduzir, né, do valor total da remuneração o valor que foi descontado do INSS, o valor de dependentes, né, esse valor ele é definido lá pela Receita Federal, ou seja, para cada dependente, né, atualmente o valor é de R$ 189,59. Caso o empregado, né, ele pague a pensão alimentícia, esse valor também ele é dedutível, e no caso do empregado, né, que contribua para o fundo de aposentadoria, que é a previdência privada, esse valor também ele é dedutível no momento aí do cálculo, tá? Mas no momento do cálculo, ele só é dedutível quando esse valor, o empregado, ele paga nessa previdência privada diretamente, né, para a empresa. Existem empresas, né, que ela tem a previdência privada como um benefício. E aí, todo mês, né, o empregado, ele contribui aí com um valor, tá? Então, a tabela, né, do imposto de renda é essa aqui, ó. Para quem recebe até R$ 1.903,98, ele não sofre nenhum desconto, né, do imposto de renda. Na segunda faixa, para quem recebe de 1.903 até 2.826,65, é aplicado uma alíquota de 7,5%, e sobre o valor encontrado ainda tem uma parcela a deduzir de R$ 142,80. Na terceira faixa, né, para quem recebe de 2.826,66 a 3.751,05, a alíquota é de 15% e a parcela a deduzir de R$ 354,80. Na quarta faixa, né, para quem ganha de 3.751,06 até 4.664,68, a alíquota é de 22,5% e a parcela a deduzir de R$ 636,13. E aquele empregado, né, que se encontra lá na quinta faixa, que é um empregado que ganha acima de R$ 4.664,69, a alíquota é de 27,5% e a parcela a deduzir é de R$ 869,36. No caso aqui do imposto de renda, pessoal, ele é diferente, tá, do INSS, tá?
Lá no INSS, nós vimos, né, que tem um teto máximo. Já no imposto de renda, não existe, tá, um limite. Eu tenho um empregado na empresa que ele recebe, né, um salário de 40 mil reais. A empresa, né, vai aplicar a alíquota, né, sobre esse valor de 40 mil, a alíquota de 27,5%. E aí, sobre o valor encontrado, tem a dedução lá de 869,36. E aí, como eu falei para vocês, a dedução, né, por dependente o valor de R$ 189,59, né, que é deduzido lá no total da remuneração do empregado, né, no momento que está realizando ali o cálculo da folha de pagamento dele para chegar no valor, né, que ele vai sofrer de desconto aí do imposto de renda. Uma outra questão aí referente ao imposto de renda é que essa tabela, né, ela também ela deveria ser atualizada anualmente, tá? Mas essa tabela atual, né, que eu estou apresentando aí para vocês, já tem em torno aí de 6 anos que ela não sofre uma alteração. E aí, o que isso significa? Significa, né, que a cada ano que passa, o trabalhador ele paga mais imposto de renda. Por quê? Porque, geralmente, né, ele tem um aumento, né, no salarial, mas a tabela do imposto de renda não está acompanhando, né, esses aumentos que são concedidos aí ao trabalhador, né? O governo, né, ele tinha uma intenção de atualizar essa tabela em 2019, mas devido aí à pandemia, né, eles recuaram. Então, eles não alteraram essa tabela. Existia também uma previsão dela ser alterada agora em 2022, mas como era ano eleitoral, né, o governo também não mexeu aí nessa tabela. Então, a gente tem que aguardar, né, o próximo ano para a gente verificar se o novo governo ele vai atualizar aí essa tabela do imposto de renda, ok? Dúvidas aí com relação ao imposto de renda? Pessoal? Nenhuma, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Vocês gostariam que eu fizesse aí com vocês um exemplo aí do desconto do imposto de renda ou não há necessidade? O que você acha, Rafaela? Eu acho... Pode falar, Saulo. Oi, Saulo. Não, eu só ia falar que tá tranquilo. Isso aí não tem como fugir muito, não. Isso aí já é algo, acho que é mais conhecido de todos, sabe? Não há necessidade de fazer o cálculo, então, não? Não. Não? Ok. Então, continuando aí, o Bolivar levantou a mão. Oi, Bolivar. Só uma dúvida rapidinho, professor. Você tinha citado aí que no cálculo do imposto de renda entra a dedução lá dos dependentes, né? Então, ou seja, a empresa, né, já faz esse cálculo lá dos dependentes. Uhum. Então, ou seja, se ela não tiver atualizado lá com o cadastro do funcionário, ela pode cometer um equívoco ali, né, e não deduzir esse valor. Isso. A sua pergunta, ela pode continuar, Bolivar, pode concluir aí. Não, na verdade era isso mesmo. Porque assim, quando a gente vai fazer a restituição, a gente já informa lá que tem os dependentes. Uhum. Isso é feito isso aí que eu não entendi, porque eu não sabia dessa parte da empresa, tá? Que isso entrava no cálculo da empresa. Que a empresa já fazia essa dedução. Ela é feita de duas vezes, então, sim, a empresa faz a dedução, e depois, quando eu vou fazer a restituição, eu também coloco os dependentes, ali é feita uma outra dedução para a restituição, na verdade. Exatamente. O que acontece, Bolivar? Quando a gente fala de imposto de renda, primeiro, né, você paga um imposto de renda no decorrer ali do ano, tá?
e esse pagamento que você faz, a empresa ela faz o cálculo em cima de uma tabela de imposto de renda, que é uma tabela de imposto de renda mensal. No ano seguinte, né, quando você vai fazer a sua declaração, essa declaração que você vai fazer, que a gente chama de declaração de ajuste anual, ela é calculada sobre uma outra tabela, e é uma tabela que é também definida pela Receita Federal, né? E essa tabela é uma tabela anual. Então, por exemplo, pode acontecer de você pagar um valor X de imposto de renda todo mês, e aí no ano que vem, quando você vai fazer a sua declaração, você ainda vai ter mais imposto a recolher para o governo, porque aquele valor ele é atualizado. E além dessa atualização da tabela, né, existem ali as deduções, né, são as deduções com os dependentes, que você lá lança o valor total, correto? Mesmo tendo sido feito o desconto na empresa, ele gera esse cálculo lá novamente para você. Tem as deduções, né, com o estudos, né, que no caso aí, se você estiver estudando, né, você pode utilizar aquele valor que pago para dedução, despesas médicas, odontológicas e com psicólogos também são dedutíveis na declaração, correto? E aí, o aplicativo, né, lá da Receita Federal, ele refaz esse cálculo e aí ele gera ali ou uma restituição, que é um valor que você vai ter a receber, ou um valor a mais que você vai ter a pagar, correto? Aí, na pergunta que você fez com relação aí aos dependentes, no momento, né, da admissão, o empregado, né, ele tem que informar para a empresa quais são esses dependentes, correto? No decorrer do seu contrato, né, se você tem aí um novo dependente, aí essa obrigatoriedade é do empregado de estar informando ao RH, correto? Aí você entrega, a partir daquele momento, né, que você informa que você tem um novo dependente, aí a empresa cadastra, né, e você tem aí essa dedução, que, como eu informei aqui para vocês, né, é de R$ 189,59. A outra questão com relação ao dependente, quando o empregado, né, ele informa, é de total responsabilidade do empregado. Lá na legislação, né, da Receita Federal, já existe, né, uma previsão de quem são os dependentes legais, tá? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar numa empresa e eu chego na empresa e informo que os meus pais, eles são meus dependentes para o IR, tá? Mas os meus pais, eles têm uma renda própria, acima, né, do teto lá, que hoje, estipulado aí pela Receita Federal, se eles tiverem uma renda acima de 28 mil e pouco, eles não podem ser informados na minha declaração, correto? Aí eu informei lá para a Rafaela que os meus pais são meus dependentes, a Rafaela colocou essa informação lá no meu cadastro, e todo mês eu estou tendo essa dedução. Quando eu for fazer a declaração de ajuste anual, tá, e a Receita Federal, ela verificar, né, que eu informei os meus pais, e aí eles conseguem, né, cruzar as informações e verificar que eu não poderia ter colocado os meus pais como os dependentes. Aí, nesse caso, Bolivar, não é a empresa que vai ter que justificar junto à Receita Federal. Eu vou ter que, né, provavelmente, procurar a Receita e fazer que a gente chama de uma declaração retificadora. Aí eu tiro, né, esses dependentes e provavelmente eu vou ter que pagar um valor a mais ali por ter informado, né,
um dependente que não é legal perante ali a Receita Federal, ok? Então, sempre, né, que seus colaboradores, eles tiverem aí novos dependentes, eles têm que estar encaminhando essa informação lá para a Rafaela, lá no RH, né, porque se ele não informa, ele não está tendo esse benefício, né, que está previsto aqui na legislação e do imposto de renda, ok? A Rafaela havia levantado a mão, você queria complementar, Rafaela? Era só, você já te falou tudo, né? Era só Uhum. para complementar que o colaborador que tem que informar a empresa, e a gente tem até um documento, assim que ele informa, né? A Um gente tem um termo de documento, um responsabilidade, termo de né? responsabilidade. Exatamente, né? Então, esse termo de responsabilidade, Bolivar, é um documento que, inclusive, vai validar aí a empresa, né, sobre as informações que estão sendo fornecidas pelo trabalhador. Então, não é a empresa, né, que está criando ali aqueles dependentes, é o próprio trabalhador que fornece essa informação. E uma outra questão, até para complementar aí, quando existe, por exemplo, um empregado, né, que ele é casado e ele tem um filho, esse dependente tem que ser informado somente por um dos casais, tá? Por exemplo, se você é casado e você tem um filho, se você informa o filho aí na Montreal e a sua esposa ela trabalha em outra empresa, ela não pode informar ele lá como dependente. Ele só entra para um dos dois dos dois responsáveis ali por ele, ok? Que é diferente do salário família. O salário família, né? Se o pai o pai e a mãe trabalham, ambos têm direito ao benefício. Já o dependente para o IR, um dos dois tem que escolher. Então, geralmente, aquele, né, que tem uma renda maior é que informa na empresa, para ter aí o benefício, ok? Mais alguma dúvida aí, pessoal, sobre o imposto de renda? Tranquilo? O outro desconto aí que o empregado ele pode vir a ter é o desconto, né, do vale-refeição ou alimentação, tá? De acordo, né, com a legislação, o desconto, né, permitidos referente aí ao fornecimento aí desses benefícios é de até 20%, né? Esse percentual ele é aplicado sobre o custo que a empresa tem com a alimentação. Existem, né, algumas convenções coletivas que elas trazem, né, que a empresa ela vai fornecer o benefício e ela não vai realizar nenhum desconto, tá? E existem, né, empresas que elas não aplicam o percentual, né, esse limite aí dos 20%. Existem algumas empresas que elas descontam, né, um valor que a gente chama de valor simbólico. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em empresa que descontava o valor de R$ 1 mensal, né, referente à alimentação, correto? Aí, no caso da Montreal, Rafaela, o desconto são os 20%? Não, a gente não faz nenhuma dedução, não. A gente tem alguns projetos que fazem, mas está previsto em contrato, e é específico. Mas, Ah, ok. geral, não tem a dedução, não. Uhum, Desconto, não. ok. E aí, no caso, né, dos findados, as empresas, né, que tiverem aí restaurante ou que fornecerem a alimentação aí nos modelos aí do PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, essas empresas elas ficam desobrigadas, né, em fornecer os tickets, né, que pode ser tanto a refeição quanto a alimentação. Atualmente, né, o valor que a empresa tem que oferecer para aqueles empregados que têm uma
jornada, né, superior a 6 horas, no caso das cidades, né, que tem uma quantidade maior ou igual a 100 mil habitantes, o valor, né, do vale-refeição é de R$ 27,28. e 28. Já para cidades com uma quantidade menor, né, de 100 mil habitantes, o valor é de R$ 24,90. Com relação aí ao Vale Transporte, a legislação, né, ela prevê que a empresa ela pode descontar até 6%, né, do valor do salário contratual do trabalhador, independente aí dos dias trabalhados, e aí sempre, né, quando a empresa ela vai realizar aí o cálculo do desconto do Vale Transporte, ela tem que fazer 2 cálculos. Primeiro, né, é calculado os 6% sobre o salário base ou salário contratual do empregado, tá? E depois a empresa ela vai calcular o valor total, né, dos vales que foram entregues naquele mês ao empregado. E aí o desconto sempre será o menor valor, tá? Por quê? Porque a empresa ela pode ter um empregado, né, que ele tem um salário contratual, um salário maior. E aí, quando ela aplica os 6%, esse 6% acaba ultrapassando o valor do benefício que é entregue aí mensalmente. Aí, nesse caso, né, a empresa ela vai descontar sempre o menor valor. Ela verifica o custo que ela teve, né, com os vales entregue naquele mês e qual que é o valor dos 6%, e aí é realizado aí o desconto do menor valor na folha de pagamento aí do empregado. O outro desconto que o empregado ele pode vir a sofrer, né, mensal no seu pagamento, esse desconto não é um desconto mensal, tá? É o desconto aí da contribuição sindical. Só que com relação à contribuição sindical, com a reforma trabalhista, né, esse desconto ele só vai ser realizado, né, na folha de pagamento do empregado quando for autorizado pelo empregado. Então, essa contribuição, ela é uma contribuição anual, tá? E a data, né, que é feito aí esse desconto é todo mês de março. Só que a empresa ela só vai fazer o desconto caso o empregado, né, ele entregue uma carta, né, autorizando a empresa a realizar esse desconto. Antes da reforma trabalhista, né, de 2017, essa contribuição sindical ela era obrigatória. Não havia, né, a necessidade da autorização do trabalhador, tá? Mas, atualmente, esse desconto só pode ser feito caso o empregado ele autorize aí a empresa. Além da contribuição sindical, existe também uma outra contribuição que ela, geralmente, ela é prevista lá na convenção coletiva de cada categoria. Essa contribuição, geralmente, né, ela é descontada do empregado naquela data base, tá? Daquela categoria. Então, geralmente, né, os sindicatos, quando eles fazem o acordo da categoria, eles incluem uma contribuição, e aí cada sindicato, né, ele cria um nome próprio para essa contribuição. Alguns sindicatos colocam como contribuição negocial, taxa de fortalecimento da categoria profissional, contribuição assistencial, correto? E essa contribuição, quando ela é inserida lá na convenção coletiva, lá na cláusula, né, que prevê essa contribuição, ele já define também, né, que o empregado que opor, né, que não concordar
com o pagamento aí dessa contribuição negocial ou assistencial, ele tem um prazo, né, para ele apresentar uma carta, né, de próprio punho lá no sindicato. E aí, cada empregado, né, individualmente, tem que fazer a sua própria carta e entregar, né, presencialmente ou enviar pelos correios com o AR, ok? Aí no Sindados tem essa taxa, Rafaela, da contribuição na data lá da data base? Sim, tem. Aí sim. Tem? Aí vocês podem opor também ao pagamento, né? Isso. Uhum, ok. Então, essas contribuições, né, com a reforma trabalhista, essa da convenção coletiva, mesmo antes aí da reforma trabalhista, já sempre existia essa previsão, né, que o empregado ele podia opor. Já a sindical, né, que foi a partir de 2017 que ela deixou de ser obrigatória, ok? A gente até não, mesmo o estando previsto lá na CCT, né, que o colaborador tem que fazer a cartinha para se opor, a gente não efetua desconto porque está na CLT que a gente não pode descontar, né, porque só mediante o acordo do Autorização, colaborador né? e a gente faz desconto. Ok. Então, se mesmo ele não apresentando a carta, vocês não realizam desconto. Não efetuamos Só quando é desconto. autorizado. Só quando é autorizado. Uhum, ok. Então, pessoal, antes da gente entrar aí nessa questão aí da estabilidade provisória, eu vou voltar lá no contrato de trabalho intermitente, né? Porque o Saulo, que havia solicitado para eu passar essas informações, então vou só voltar lá no slide anterior, falar aí sobre essa modalidade aí de contratação. Apareceu aí para vocês o slide? Sim, apareceu. Apareceu. Ok. Então, olha só, pessoal, na nossa aula anterior, né, o Saulo, eu não havia, né, inserido no material que eu havia preparado aí para vocês, o contrato de trabalho intermitente. Aí o Saulo, ele me solicitou, né, que trouxesse aí algumas informações sobre essa modalidade, né, de contratação. O contrato de trabalho intermitente, né, foi uma nova modalidade de contratação que foi inserida aí, né, através da reforma trabalhista, né, através da Lei 13.467, né, e no momento, né, que o governo ele criou, né, essa nova modalidade, um dos objetivos, né, para esse tipo de contratação é que, na verdade, o governo, né, ele queria tirar, né, aqueles empregados que trabalhavam, né, de maneira informal, ou seja, que prestavam um determinado trabalho, mas não tinha, né, aquele contrato formalizado ali por aquela empresa. Então, essa modalidade de contrato, né, ele, na verdade, foi criado para que esse empregado, né, futuramente, ele possa vir a ter direito também aí ao benefício, né, da aposentadoria. Porque como ele vai ter também o registro em carteira, aí ele pode futuramente ter direito aí a, ao benefício aí da aposentadoria. E aí, quando a gente fala, né, em atividades informais, eram aquelas atividades que a gente, geralmente, né, no popular, o pessoal fala, né, que são aquelas pessoas que
que fazem atividades esporádicas, né? Então, por exemplo, o garçom que trabalha numa casa de eventos, né? Eles não tinham um contrato, né, formal com essas empresas, uma cozinheira, uma copeira, eles só eram convocados na data que acontecia ali algum evento. Então, através aí desse contrato de trabalho intermitente, atualmente as empresas, né, elas podem realizar aí essa contratação onde o empregado ele tem ali uma carga horária mensal, né, diferente dos demais empregados. Então, o contrato de trabalho intermitente, né, ele vai ser celebrado aí, né, por escrito, né, onde a empresa ela vai realizar, né, o registro desse empregado na carteira de trabalho do novo colaborador, né, mesmo que tenha alguma previsão, né, na convenção coletiva, a empresa ela tem que realizar aí esse registro na carteira de trabalho. E aí, esse contrato, ele vai conter, né, a identificação, assinatura, né, e domicílio das partes, tá? O valor que a empresa irá pagar a esse trabalhador intermitente não pode ser inferior ao valor, né, que é praticado para aqueles demais empregados, né, que exercem a mesma função, tá? E não pode ser também inferior aí ao salário mínimo. E caso esse empregado ele trabalhe, né, no horário noturno, ele vai ter direito ao adicional noturno. Vai ser também, vai constar também, né, o local e o prazo, né, que a empresa terá que realizar, né, o pagamento da remuneração mensal aí, desse intermitente. O empregado, né, mediante um prévio acordo, né, com o empregador, ele vai poder também usufruir as férias, né, em até 3 períodos, de acordo aí com a legislação atual, tá? O período, né, trabalhado, caso ele venha a exceder em 1 mês, o pagamento referente, né, a essas parcelas desse mês, ele não pode ser estipulado com um período superior a 1 mês, ou seja, ele é pago, né, até o 5º dia útil do mês seguinte, como os demais empregados da empresa, né? Aí eu tenho um intermitente que ele foi convocado agora em novembro somente 3 dias para trabalhar. Esse pagamento, né, ele vai ser realizado até o 5º dia útil do mês de dezembro. Então, a forma de pagamento desse trabalhador, né, intermitente, é mensal, igual aos demais empregados. Dadas as características, né, especiais aí dessa modalidade aí de contratação, não vai ser considerado, né, como descumprimento da lei e nem é considerado como discriminação salarial quando a empresa ela vem a pagar o trabalhador intermitente uma remuneração horária ou diária superior ao que é pago aos demais empregados que trabalham na empresa, né, com um contrato de prazo indeterminado, naquela mesma função, tá? E aí, por qual motivo, né, que a legislação, ela já prevê, né, que não é considerado, né, uma discriminação salarial? Porque o intermitente, provavelmente, ele nunca vai ter uma remuneração mensal superior ao aquele empregado, né, que trabalha todos os dias. Porque como ele é convocado esporadicamente, o salário dele sempre vai ser inferior àquele empregado que trabalha
diariamente ali na empresa, ok? Então, por exemplo, aí eu tenho um empregado, né, na empresa que ele tem um salário mensal de R$ 2.000. Eu vou contratar um intermitente que ele vai ser convocado 2 vezes por semana. E aí, nesse caso, eu posso definir com ele, né, um salário diferente daquele que trabalha todos os dias. Então, eu posso definir um salário, por exemplo, de R$ 2.500, né? Porque o salário final dele nunca vai ser maior do que aquele empregado, né, que trabalha todos os dias. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo? É facultado, né, nessa contratação, né, as partes, né, convencionar os locais, né, que vão ser realizados aí os serviços, né, os turnos, né, que o empregado ele vai ser convocado, né, para prestação de serviço, então é definido também ali entre a empresa e o empregado, e a empresa, ela vai ter que definir, né, no momento aí dessa contratação, qual que vai ser a maneira, né, e qual vai ser o instrumento que vai ser utilizado para ela convocar esse trabalhador, tá? Então, como esse empregado, né, ele não fica ali à disposição da empresa o tempo todo, ele sempre vai trabalhar quando ele receber, né, uma convocação. Então, aí no momento dessa contratação, a empresa vai definir com ele, ó, a empresa vai fazer o contato através de uma mensagem de WhatsApp, através de um e-mail, através de uma ligação telefônica. E aí, nesse momento também, a empresa ela tem que definir com ele qual que é o tempo, né, que ele vai ter para responder. Né? Vão ser 12 horas, 24 horas, por quê? No caso aí do trabalhador intermitente, a empresa ela pode contratar um trabalhador que ele preste serviço para outras empresas. E aí pode acontecer, por exemplo, da empresa, né, fazer a convocação dele para trabalhar, por exemplo, na próxima segunda-feira, e esse trabalhador já ter sido convocado por uma outra empresa. E aí ele vai informar para a empresa, né, que naquela data ali ele não vai poder prestar o serviço, porque ele já foi convocado, né, por um outro empregador. Durante, né, o período de inatividade, né, que é aquele período, né, que o empregado não está prestando, né, serviço ali para a empresa, ele pode prestar serviços, né, de qualquer natureza para outros empregadores, que pode ser ou não, né, da mesma atividade econômica, e aí utilizando, né, o contrato de trabalho intermitente ou até mesmo a outra modalidade contratual. Então, por exemplo, você pode ter um intermitente que ele é contratado por um prazo indeterminado numa empresa, que ele já tem um horário fixo, e aí ele faz um contrato intermitente aí com vocês, para trabalhar num horário diferente, né, daquele contrato que ele já tem atualmente. O período, né, que ele está inativo não é considerado, né, tempo à disposição da empresa, e esse período também ele não vai ser remunerado, né? Caso a empresa, né, ela renumere um empregado aí durante esse período de inatividade, essa modalidade aí de contrato de trabalho intermitente, ele vai ser descaracterizado. Aí ele vai passar para a modalidade de contrato intermitente, para aquela modalidade de contrato de prazo indeterminado, correto? Porque a empresa só vai pagar, né, esse trabalhador, né, aquele período que ele trabalhar. As verbas rescisórias e o aviso prévio, eles vão ser calculados, né, com a média, né, com base na média e dos valores recebidos por esse empregado,
durante, né, o período ali do contrato de trabalho intermitente. Né? Então, a empresa ela sempre vai... Ok, Juarez. Até amanhã. Até amanhã, obrigado. Nada. Então, a empresa, né, ela sempre vai fazer essa média aí em cima, né, do período que aquele empregado ele teve parcelas remuneratórias, ou seja, valores, né, recebido ali pela empresa, né, para quitação aí da rescisão contratual. Oi, Saulo. Mas eu acho que é só mais assim, só para, na verdade, para eu e para a Rafa aqui, para na verdade, departamento pessoal, né? Acaba que o intermitente, os próprios candidatos e os funcionários que a gente vem a contratar, eles nem conhecem direito, sabe? E quando você fala assim, ele vai poder ficar em casa, a empresa quando chamar, beleza, ele não vai ser remunerado, só que mesmo que a gente fale isso, na experiência que a gente teve recentemente, a cobrança é imensa, né? Para que eles tenham, se eu demoro a chamar eles, por exemplo, tá? E eles acabam desistindo, ou fica puto, fala que não tem oportunidade, que não chama, que não sei o quê, né? Então talvez, Rafa, um trabalho nosso para os próximos, para a gente criar esboção de Contratações, intermitente, né? Para essas próximas contratações aí, a gente fazer um mega evento, principalmente projetando esses slides aqui, que primeiro, né? Vocês conhecerem o que é o trabalho, né? De contrato de trabalho intermitente. Então, todo mundo está ciente, né? Que vai ser dessa forma, se vai ser sob demanda, que você não vai receber, porque aqueles lá, nossa, era todo dia o pessoal mandava mensagem perguntando, e aí, que dia vai chamar, que dia vai chamar, que dia vai chamar e tal, e cria um clima muito ruim, sabe? Aí eles acham que tá sendo passado para trás, aí que não compensa, cria uma expectativa grande no funcionário que foi contratado dessa forma, e por fim depois ele não recebe praticamente nada, ele acha que tá empregado, na verdade não tá, né? Então, assim, o trabalho é grande porque é algo novo para todo mundo, tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Aí, nesse caso, né, Saulo, como você colocou aí, tem que estar bem claro aí para eles, né, através aí dessa conscientização que você colocou aí, até para que não venha ter problema futuro aí com o trabalhador, ou seja, ele já vai estar ciente, né, dessa modalidade. E aí como é uma modalidade, né, mais recente aí, né, de contratação, e muitas vezes essa pessoa que vocês estão contratando, ela não tem, né, o conhecimento aí desse tipo de contrato. E aí ele acaba criando uma expectativa como se ele fosse receber, já estou contratado lá pela Montreal, final do mês eu vou ter meu salário. Mas se ele não foi convocado, né, ele não vai ter nada a receber. Isso. Então, aí vai ter que ser um trabalho mais efetivo de conscientização mesmo. Já tem 5 anos, né? Do contrato intermitente. Isso, é desde 2017. Então, dos 5 anos, nós praticamos isso uma única vez, né? E há 3 meses atrás, praticamente, né? Foi esse ano, foi, Rafa? Foi ano passado? Foi esse ano, né? E mesmo assim, um período muito curto, né? Então, assim, até então não conheço ninguém que tenha trabalhado de forma, né, com contrato intermitente. Nós fizemos a primeira experiência, não foi das melhores. Não sei se vai falar aí, né? O trabalho que gera para o departamento pessoal também em relação aos pagamentos, acompanhamento de folha de ponto por parte do gestor e tal, né? Nossa, isso aí eu vou te falar, é dureza, viu? Mas vamos enfrentar isso aí, vamos emplacar isso em 2023 aí. Ok. Vai. Então, só finalizando aqui a parte legal aí do contrato, tem outras informações aqui, só para a gente fechar aí o conteúdo de hoje, né? No cálculo, né, como eu falei para vocês, e da média, vai ser sempre sobre os meses, né, que ele tenha recebido em parcelas remuneratórias, tá? E no contrato, né, do trabalho intermitente, a empresa ela vai efetuar o recolhimento normal, né, das contribuições previdenciárias, né, como eu falei, ele tem direito, né, ao benefício lá da aposentadoria e o depósito mensal também do FGTS. Então, com base nos valores que são pagos, né, a esses empregados, a empresa vai fazer o recolhimento do INSS e do FGTS, ok? Então, como você colocou aí, o ideal, né, é trazer aí, antes de
formalizar aí a contratação, né, informar para eles, né, no momento ali, talvez, da seleção, o que seria esse contrato, para saber se realmente eles têm um interesse, até porque vocês talvez não tenham aí como definir, né, uma carga horária que eles vão ser chamadas ali mensalmente, né? Não tem essa previsão antecipada, né? Pode acontecer de ser convocado, como também não ser convocado, né? Nesse contrato que a gente teve essa experiência aí, foi assim, sabe? Uhum. A gente teve uma demanda enorme, imagina, era um projeto do governo, justamente esse de auxílio emergencial. Uhum. Né? Então, quando o governo soltava alguma coisa, uma nova campanha, né? É que a gente tinha a demanda de contratar e o volume maior de pessoas. E aí, depois ia diminuindo esse volume e eu tinha que ir reduzindo também as pessoas. Uhum. Né? Então, a convocação ela era praticamente semanal, se não fosse diária, né? Um dia sim, um dia não, a gente tinha que fazer já um planejamento para a próxima semana, estimando o volume que ia chegar de trabalho, né? O controle, a folha de ponta, ele era semanal, o fechamento dela, e o pagamento também era semanal, sabe? Uhum. Nossa, e gerou um estresse enorme, tanto no departamento pessoal que não estava preparado para ter esse volume. Uma coisa é fazer isso uma vez por mês para todos os funcionários, outra coisa é fazer esse acompanhamento de fechamento, né? E a gente estava falando de 70 funcionários, né? Não era tão poucos, né? Essa gestão do que chamar para a próxima semana, do fechar, do que pagar, né? E as pessoas cobrando para voltar a trabalhar, né? Então, se por mais que a gente tivesse avisado que seria dessa forma e tal, como era novo para todo mundo, gerou um certo estresse, sabe? Uhum. Ok. Então, pessoal, hoje a gente finaliza por aqui a nossa aula. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida? Acho que está tranquilo, professor. Tranquilo? Ok. Aí amanhã, né, é o nosso último encontro. Aí amanhã a gente vai falar aí sobre estabilidade, né, provisória no emprego, férias, 13º salário e rescisão do contrato de trabalho. Ok? Muito obrigada, professor. Obrigado, professor. Até amanhã, até mais. Bom tchau. dia, bom trabalho para vocês e até amanhã. Valeu, até abraço. amanhã. Nada, Lucilene, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.